Você cresceu, seu negócio cresceu, sua mentalidade cresceu e sua vida mudou. E aí você olha para sua volta e percebe uma coisa muito estranha, que você não se encaixa mais em lugar nenhum. Com seus amigos antigos, as conversas não batem mais. Eles falam de coisas triviais e você não se conecta mais. Nos grupos pagos, você sente que as pessoas só querem o que você tem a oferecer para o negócio delas e para a vida delas, e que você não vale pelo que você é. E você fica com uma sensação de que ninguém fala em voz alta: eu cresci, mas eu fiquei sozinho. E isso é muito difícil e eu acredito que isso acompanha a maior parte dos empreendedores que vieram de baixo, que tiveram um começo de baixo, que não vieram de família privilegiada. E eu vou te contar como eu resolvi isso, e não foi com network, não foi em grupo pago, que eu já paguei vários, tá? Não foi em mentorias caríssimas, mas foi com algo que eu criei do zero, porque eu senti essa dor e eu achei que eu deveria encontrar o meu próprio lugar. E que levou pessoas que nunca tinham viajado para fora do Brasil, para Dubai, para Nova York. Fica aqui que eu vou te contar essa história. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve vontade de fazer um passeio mais caro, conhecer restaurantes mais legais, uma viagem, um jantar, uma experiência, mas você não sabia com quem, você não tinha companhia? Não porque os seus amigos não gostam de você, mas porque às vezes financeiramente eles não conseguem ir, ou porque eles não estão afim de novas experiências, de destravar coisas, desbravar coisas e vivenciar coisas novas. Ou porque a conversa que você tem durante a viagem ou o passeio ia ser sobre coisas que de repente você não acha mais interessante, ou porque você queria falar sobre mentalidade, sobre propósito, sobre crescimento, e as pessoas te olham meio estranho, tipo, nossa, que papo de doido, né? Mas isso tem um nome, é a solidão de quem cresce, e é muito mais comum do que as pessoas admitem. Você não é esquisito, você não é arrogante, como muitos falam, tipo, ganhou dinheiro, agora virou arrogante, se acha. Você só mudou. E o problema é que o mundo ao redor ainda te vê como quem você era. E os novos círculos, os clubes pagos, os grupos de networking, que eu tenho certeza que você já participou de vários, as mentorias, você entra e se sente que não é de lá. Você sente que você não pode contar quem você realmente é, os seus desafios, as suas dificuldades, as suas quedas. E também que muitas das pessoas estão lá só para tirar proveito do que você pode oferecer. Que você precisa parecer melhor do que você é. Que você não pode mostrar fraqueza, que você não pode dizer que você está em dificuldade, você tem que parecer próspero, governante, pleno, porque todo mundo ali está vendendo uma imagem e você está um pouco cansado dessa imagem, você quer uma conexão real. E daqui a pouco eu vou te contar o que eu fiz quando eu percebi isso na minha própria vida, porque muitas vezes falavam para mim que eu precisava sentar em mesas de pessoas que eu gostaria de ser, só que essas pessoas não queriam sentar comigo. E foi caindo essa ficha, sabe? Mas antes eu preciso te mostrar como essa solidão se manifesta no dia a dia. Você quer viajar, mas não tem com quem. Seus amigos de sempre não têm condições de ir junto. E as pessoas do seu atual nível financeiro, você não tem intimidade suficiente para propor uma viagem, de repente um pouco mais econômica, de repente uma viagem que cabe no seu bolso, porque todo mundo quer ostentar. E muitas vezes ostentar sem ter. Mas você não quer isso.
Você quer falar sobre mentalização, sobre como você está mudando de identidade, sobre seus altos e baixos, muitas vezes pedir ajuda para a sua vida, para o seu negócio. E as pessoas te olham como se você estivesse falando outro idioma. Você entra no Mastermind, claro, mas as soluções que as pessoas ou até o mentor propõe são para empresas com faturamento muito maior que o seu, ou com funcionários e departamentos e processos muito mais estabelecidos do que o da sua empresa. Então você não consegue implementar na prática no seu negócio, porque é um jogo de pessoas que estão em outro nível, e eu não digo financeiro. E ainda você paga caro nesses lugares para você se sentir pequeno. Você tem amigos que têm grana para te acompanhar, mas os papos são tão triviais que você só faz aquela cara de paisagem, tipo papo de elevador. São assuntos que não tem nada a ver com o seu mundo e você fica num vazio estranho. Rico demais para os seus amigos antigos, que às vezes não tem o mesmo poder econômico para te acompanhar, e pobre demais para outras pessoas que contam que estão um nível acima de você. Avançado demais para os seus amigos antigos e iniciante demais para as pessoas de Mastermind caro. Um peixe fora d'água em todo lugar. E eu sei exatamente o que é isso, porque eu vivi isso. E foi por isso que eu criei o Clube da Mentalização, nome hoje, mas antes era o Gold Mind, que era um mastermind de empresários. Vou contar para vocês que há 3 anos atrás eu comecei um grupo. Na verdade, 4 anos. Eu parei praticamente 1 ano porque eu engravidei, tive bebê, enfim. E naquela época, como eu falei, chamava Mastermind, era um mastermind, o objetivo era simples: juntar empresários focados em crescimento, negócio, mentalidade, desenvolvimento pessoal, mas algo aconteceu que eu não planejei. A gente virou amigos de verdade. Começamos a viver várias experiências junto, andar de kart, degustação de vinhos. E num encontro, eu lembro que era começo de 2023, eu abri o ano e perguntei para cada membro: qual é o sonho que você abandonou durante a sua vida? Pode ser uma coisa besta e pode ser uma coisa gigantesca. E uma pessoa falou que o sonho dela era aprender a andar de patins, porque ela era muito pobre e nunca pôde ter um patins, então ela nunca pôde aprender. Outra pessoa falou que queria fazer uma viagem internacional, mas tinha um detalhe: ela não falava inglês e achava que sem inglês não dava para viajar. Não tinha pessoas com quem dividir esses momentos, esses sonhos. E aí eu falei: vamos para Dubai. Todo mundo achou, gente, que era uma loucura. Só que eu já tinha ido para Dubai várias vezes e as pessoas sabiam disso, e as pessoas do nosso grupo sabem exatamente quem a gente é. Eu não preciso esconder quanto eu faturo, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, meus problemas, né? E ficou: nossa, mas Dubai não é caro demais? Não. Dubai é uma viagem normal, com custo normal, se você souber fazer. E lá o bom é que não precisa de visto, que nem o americano. 1 mês depois, 4 famílias, gente, eu não tô falando pessoas, estavam em Dubai. Pessoas que nunca tinham imaginado que poderiam pisar lá. Pessoas que achavam que Dubai era coisa de rico, que sem falar inglês não dava, que não tinha condições, que não tinha amigos, que não tinha companhia para ir. Mas foram, e eu tenho certeza que elas voltaram diferentes. E eu não tô dizendo de ter resultados, de destravar coisas, mas a mentalidade voltou outra, porque quando você acha que você não pode, você vê que pode, tudo muda. O seu mundo expande. E você sabe o que foi mais poderoso nessa viagem? Foi o que aconteceu durante ela. A gente estava lá passando por Dubai e uma dessas amigas do clube falou: caramba, o meu sonho é ir para Nova York.
A gente, Nova York, top, vamos mentalizar e vamos. E nós fomos. Foi uma coisa muito louca. Teve uma amiga nossa que foi com $100 no bolso para passar 10 dias em Nova York, porque tudo deu errado quando chegou a data da viagem. Ela tinha vários contratos, os contratos não pagaram, enfim. $100 para 10 dias em Nova York. Você sabe o que aconteceu? A gente se juntou e falou, vai dar certo. E foi. A viagem aconteceu, o dinheiro rendeu e ela aproveitou igual todo mundo. E foi muito, muito legal. E essa viagem foi muito engraçada porque todo mundo que se propôs a ir teve problema com grana um pouco antes da viagem. Algo aconteceu que saiu fora do script. Você não precisa mentir que você não tá bem quando você não está. Você não pode chegar com $100 e ser acolhida, porque a gente entende que a vida é feita de altos e baixos. E eu ainda, né? Quem me acompanha no canal sabe do meu histórico. Mas deixa eu te contar que o Clube da Mentalização oferece de verdade. Não é network, não é curso, não é mentoria cara onde você paga R$20 mil e a pessoa te dá uma fórmula que não serve para o seu negócio, não se encaixa na sua realidade. Lá é um lugar seguro onde você pode falar a verdade, pedir ajuda, pedir conselhos, porque na Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Onde você pode dizer que tá com dificuldade, sem medo de ser julgado. Onde você pode propor uma viagem sabendo que as pessoas vão topar e que vai acontecer independente do meio. E mesmo que o orçamento seja apertado, você não vai viajar com pessoas que querem parecer ricas e gastar um rio de dinheiro que às vezes nem tem. Onde a sua conversa vai bater, onde as pessoas estão na mesma jornada que você. Crescimento, mentalidade, desenvolvimento. E lá não importa se você veio de família rica ou se você não tinha saneamento básico em casa. Não importa de onde você veio. O que importa é para onde você está indo. E com quem você quer ir junto. Quem você quer que te acompanhe nessa jornada até você chegar no seu objetivo. A gente tem vários profissionais no grupo. A gente tem constelador, a gente tem pessoas perfiladoras. E quando você está passando por algo difícil, alguém vai lá te oferecer uma constelação, vai também analisar seu perfil, falar o que você pode fazer e de graça, porque é o servir. A gente tem pessoas que se ajudam nos negócios, que indicam, que abrem portas, mas não para tirar proveito, para crescer junto. E a gente vive experiências que muitas vezes você não teria com quem viver. Dubai, Nova York, kart, vinhos, coisas que parecem impossíveis quando você está sozinho, mas que se tornam possíveis quando você está com as pessoas certas. Eu falo desse grupo com muito carinho, muita alegria, não porque fui eu que comecei, mas porque eu vivi coisas incríveis que provavelmente eu não viveria sozinha. E tem mais uma coisa que faz esse clube diferente de tudo que você já viu. A gente mentaliza juntos toda a semana, porque eu aprendi na prática que mentalização em grupo é muito mais poderosa do que sozinho. Não pela mentalização em si, mas porque sozinho muitas vezes você desiste. Quando tem um grupo que tá te ligando e falando, bora mentalizar, a coisa é diferente, a coisa sai, você faz. Quando você tá sozinha, o medo aparece. E é fácil voltar pro padrão antigo. Mas quando você tem um grupo de pessoas vibrando na mesma direção, a energia do grupo te sustenta quando você não consegue se sustentar. E, gente, isso é poderoso. A gente mentaliza resultados, a gente mentaliza identidade, mentaliza sonhos que parecem impossíveis. E sim, Dubai parecia impossível.
Porque não é fácil você viajar com a sua família inteira. E uma pessoa só, beleza, mas viajar com criança, com marido, são vários membros, passagem mais cara. Mas aconteceu, e aconteceu em um mês após a gente propor. E eu sei que você pode estar pensando, mentalização, isso é coisa de coach maluco, é coisa de lei da atração, mas não é. É o que me tirou de um faturamento de 25 mil para 187 mil em 5 meses. É o que levou pessoas sem falar inglês e que nunca tinha feito uma viagem internacional e nem achava que ia ser possível assim tão próximo, para Dubai e para Nova York. Inclusive teve uma amiga nossa que o sonho dela era ir para Nova York, ela tinha visto, mas ela nunca foi porque ela não tinha com quem ir. É isso que torna sonhos possíveis, não é mágica, é consistência, e consistência em grupo é muito mais fácil do que sozinho. E se você se reconheceu nessa história, se você já sentiu essa solidão de crescer e não se encaixar mais em lugar nenhum, acha que os papos dos seus amigos antigos não faz mais tanto sentido, se você quer conversar com pessoas que falam a mesma língua, que estão na mesma jornada e que também vão te acolher quando você chegar com 100 dólares no bolso e dando tudo errado, o clube da mentalização é para você. E eu quero te falar que não custa nem uma pizza por mês. Ele sempre foi gratuito esses 3 anos. Mas a gente quer pessoas que realmente queiram estar e se comprometam. A gente se reúne toda semana e o link tá aqui na descrição. Entra, porque a versão de você que tá crescendo merecem pessoas que crescem junto e que querem chegar no mesmo lugar que você quer. Eu sou a Jéssica Smarzari e a gente se vê dentro do clube. Eu espero você. Clica aqui, ó, no link da bio.